Salve, salve, rapaziada, você que acompanha aqui o canal mais necessário da internet, meu querido. Mais necessário. É o Necessário Podcast, meu filho. Estamos aqui hoje pro episódio de número 23, Yuri. Olha aí, cara. Oficialmente 23. Começando hoje uma série, uma trilogia. Tri? Meu amigo, não é Tri vem de 3, né? Não é o Senhor dos Anéis, mas é uma trilogia hoje com essa pessoa que é muito maravilhosa, pedida, né? Muito pedida aqui. Muito pedida. O Muito cara é prema. um poço de sabedoria, Mais né? pedido que música do Roberto Carlos nos anos 90. Mas, meu amigo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Fazia tempo, Yuri, que nós não sentávamos aqui porque eu passei por uma dengue, meu filho. É mesmo? Pensa o que esse mosquito me faz, mano. Eu já tinha pego Covid, mas o tal da dengue é complicado, hein? Uma semana sem conseguir abrir os olhos. Não, mas fica complicado, né? E hoje um friozinho daquele jeito aqui na cidade, Yuri. Eu não tô. Não tá, eu tô né? tranquilo. Aqui dentro tá quente, né, meu filho? Mas lá fora tá um frio. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Episódio de número 23. Antes de eu começar a falar com o nosso convidado, que é um convidado muito amado por vocês, eu preciso falar pra você do nosso patrocinador, meu filho. O patrocinador Master. Aquele que faz tudo acontecer, aquele que está conosco já há quase um ano. Quase um Nesse ano. programa aqui. Nesses 23 episódios já, né? 23 praticamente, episódios, né? sendo abençoado e agraciado por Deus com a presença da Master Biodigestores aqui Maravilha. nesse programa. Gente, Master Biodigestores é especialista na construção de biodigestor. E muito melhor do que eu ficar falando é eu passar um vídeo para você entender a grandeza dessa empresa. Assista esse VT que eu preparei para você e a gente já volta. Ó, 3, 2, 1... Rapaziada, Yuri, é Master Biodigestores, mais, meu filho. Tá passando o número agora aqui pra você, ó. Você que é o produtor rural, você que tem uma propriedade, você que precisa canalizar os dejetos dos animais que você cria, é na Master Biodigestores. Você vai ligar nesse número aqui, ó, vai falar com o Luiz Thiago, vai falar com o Giovanni. Eles vão preparar pra você um super projeto e você vai aprender a lucrar com aquilo que era um problema, Yuri. Antigamente não tinha o que fazer com os dejetos dos animais. Hoje a tecnologia cresceu. E sabe qual que é o slogan dessa empresa? A tecnologia que facilita a sua vida, meu filho. Você vai pegar, vai canalizar os dejetos dos animais e vai transformar isso em energia renovável e lucro. Olha que maravilha. Para que melhor que isso, meu amigo? Tá passando agora o número da Master Biodigestores para você. E você liga lá que com certeza você vai ser abençoado por essa empresa gigante que é a Master Biodigestores. Solução para o homem do campo é a Master Biodigestores, meu filho. Yuri, antes de eu falar com o convidado aqui, eu preciso lembrar essa galera que muito em breve, nós estamos já preparando o outro estúdio aonde vai nascer a Rádio Necessário. Você sabia disso? A Rádio, meu filho. Aquela que vai ter a locução do meu querido amigo e irmão caçula Yuri. Será? Não tô sabendo ainda não, mas... A Rádio Necessário, meu povo. O estúdio já está em construção. Nós estamos preparando o terceiro estúdio aqui dessa rede Necessário. Como que vai funcionar essa rádio? Ela vai ficar 24 horas no ar, meu filho. Você vai poder baixar o aplicativo no seu smartphone, seja no iOS aí do iPhone da vida, ou lá no Google Play. Você vai baixar o seu aplicativo e você vai sintonizar através do aplicativo, podendo ouvir quando e aonde quiser. Até de madrugada, né, meu amigão? 24 horas no ar. Vai ter programas ao vivo na rádio e exclusivo, viu? Até essa pessoa que tá aqui hoje vai ter um espaço na rádio pra falar lá, você acredita?
Agora! Então, ó, aí sim! Fica ligado, porque a Rádio Necessário vai ficar 24 horas no ar. E se você, assim como a Master Biodigestores, quer fazer parte de tudo que está acontecendo aqui, é muito simples. Você vai enviar um e-mail agora para esse endereço que está passando aqui, ó. contato@necessariopodcast.com.br. Você vai mandar um e-mail para mim, eu vou te colocar a par de tudo que está vindo aí de publicidade. Nós vamos trabalhar aqui com o podcast. Vai ter uma sala de vídeo em breve, Yuri. Edição de vídeo para a gente fazer propaganda, publicidade com excelência. Vai ter a Rádio Necessário. Enfim, Necessário só crescendo, Yuri. Ó, up. Só crescendo, meu filho. Então você vai enviar um e-mail pra gente e a gente vai te colocar a par de tudo isso. E quem sabe você vai estar trabalhando junto aqui com o projeto Necessário, né, Yuri? Isso aí, isso aí. Não menos importante, o nosso último recado que eu tenho é para você, abençoado. Você que está sentado aqui, tendo a graça de olhar pra minha cara, pra cara do meu irmão, e só assiste o episódio e não curte e não compartilha e não se inscreve no canal. Ou Yuri. Só vê os cortezinhos, né? Existe gente assim, sabia? Pare com isso, gente, deixa disso. Existe gente que não se inscreveu nesse canal? Existe, infelizmente. Meu filho, não perca tempo, se inscreva nesse canal agora. Indique esse canal pros seus amigos. Aqui nós nos divertimos, nós falamos coisas necessárias, coisas não tão necessárias, mas esse canal está aqui para te abençoar, meu filho. Então se inscreva no canal, clica nesse sininho aí, né? Por que, Yuri? Porque é necessário. É necessário, meu Todo filho. mundo já sabe, né? É necessário. Então, ó, tô te dando agora 2 segundos para você clicar aí e se inscrever no canal. Passou. Que ligeiro! E, cara, agora vamos falar desse cara, meu filho. Vamos, sem demoras, falar de um cara que a gente tá trazendo aqui para uma trilogia. Você pediu? Você queria um conteúdo mais abrangente dessa pessoa ilustre que está aqui? Nós estamos começando hoje uma série onde serão 3 episódios seguidos com o pastor Elias Mendes, meu filho. Olha ele aqui, Yuri. Chegou a final. Aê, galera. Tamo aí, olha o pastor Elias aí de novo, meu filho. A diferença é que agora é com cabelo, né? Agora deixou crescer, né? Sempre careca, né? Mas quando fica frio, você dá um jeitinho, né? Eu tô sabendo que tem mais gente colocando cabelo aí. No meu caso, cresceu, né? Opa! Os pastores aí estão muito abençoados, cara. Deus tá sendo bondoso. Tem um monte de gente perguntando, mas por que mudou o visual? Não é, gente. Eu tava num propósito, né? Terminei o propósito agora bem no inverno. Então aí o cabelo cresceu, né? Cabelo é tudo de bom. E é bom dar uma mudada em vez em quando, precisa, né? Precisa. O pastor Elias Mendes está aqui pela 4ª vez? Quarta vez sentando quarta aqui. Vez agora. Como é que você tá, meu querido? Como você está se sentindo? Cara, eu estou muito feliz, muito gordo, muito feliz. Estou Olha, muito feliz. Gordo de felicidade, né? Gordo de felicidade. Tá aqui pra mim. Aqui é uma extensão da minha casa, mano. Aqui virou uma extensão da minha casa, uma alegria poder estar aqui. Não só aqui, porque eu não só estou aqui, mas estou em muitos lugares, né? Agora chegando, né, na casa de muita gente através desse canal aqui excepcional que é o podcast, né? Pelo menos necessário. 14 milhões de pessoas já viram esse conteúdo distribuído só em uma rede social, viu? Só numa, né? Só em uma. Se for calcular todo mundo. Zero Matrix. Trava a internet do mundo. Trava. Cara, é difícil até de imaginar 14 milhões, né? É muita gente, né? Imagina o Morumbi lotado dá 60 mil pessoas. Não me dá exemplo de estádiozinho de bombom. Vamos falar, meu amigo. É um dos maiores do Brasil, meu amigo. Mas sério, brincadeiras à parte, é uma alegria receber o pastor aqui. O pastor, além de o nosso pastor, o pastor titular, que cuida da nossa história, que cuida da banda, que é o meu pastor, é um amigo da família, um cara que nós temos um relacionamento extra igreja e obra, né? Então, para mim, receber você aqui e poder amplificar tudo que Deus tem feito na sua vida tem sido uma alegria para mim. Amém. E um prazer. Idem. E é isso, gente. Hoje nós vamos começar a falar aqui de uns assuntos. Eu separei muitos assuntos, pastor, aqui. Vamos nós. Vambora. Muitos assuntos. Eu fiz e ainda estou fazendo, porque é impossível terminar isso em poucas semanas, que é uma seleção de dúvidas dentro daquele
milhares de comentários que a gente recebeu nos cortes do Pastor Elias, né? Teve um corte lá que já tá com quase 3 milhões de views, que é impossível eu anotar tudo que o povo tá perguntando lá. Mas eu separei alguns aqui, e essa trilogia, ela vai funcionar de tal forma. Nós vamos levantar um assunto, onde ele vai esmiuçar esse assunto. Na semana seguinte, já vai começar a ficar um pouco mais complicado. Por quê? Porque a galera vai mandar perguntas pra gente responder já no segundo episódio. Legal. Então, assim, você que tá assistindo, viu esse episódio de hoje, gostou, tem uma dúvida específica, você vai enviar lá na Rede Necessário, lá no Instagram do Necessário Podcast. Nós vamos analisar a sua pergunta e quem sabe no próximo episódio você vai ter o seu nome eternizado aqui. Nós vamos falar de você e ler a sua pergunta ao vivo, mas não tão ao vivo assim, né? Você vai abrir uma caixinha de pergunta ou vai ser no vídeo? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas durante então, a semana. Na caixinha, hein, gente? No Insta. Eu abro, é isso aí. Então é a oportunidade para você que só assiste e ainda não segue a gente lá no Instagram. Você vai lá porque vai ter uma caixinha de perguntas assim, ó. Pastor Elias responde. E você vai enviar. Eu vou separar essas perguntas, as que são interessantes. Que não dá para responder todas. Né? Não. Não dá, né? Por isso que eu tô falando. Elabore bem a sua pergunta para que eu possa perguntar aqui. Mas vamos deixar o negócio ficar bom? A gente só vai ler a pergunta se você seguir. Isso. Se não seguir, não vai ser. Se eu ver que não é de um seguidor, então eu não vou. Eu não vou. Tá, é boa, gostei. Esse cara é inteligente, hein? Ele vai dar bom, esse cara. Então, assim, essa trilogia, hoje nós vamos começar a falar de uma área. O que foi? Esse camarada. Lá ele, mil vezes. Lá ele. Ó, nós vamos começar falando de um assunto que já foi muito explanado aqui nas visitas do Pastor Elias, que é libertação. Aí, coisa boa, hein? Libertação. Dentro da área de libertação, hoje, especificamente hoje, nós vamos falar de maldição, Yuri. Vamos explanar, abrir um leque sobre maldição. Então você que está assistindo, preste muita atenção, porque hoje tem muito assunto para falar. Mas antes de eu começar a falar da maldição, eu queria perguntar, pastor, dentro da libertação, dessa área de libertação, existe alguma forma da gente não ser liberto? Uma possibilidade de não alcançar a libertação de um Deus tão poderoso assim? Existe, claro que existe, né? Mas a libertação, deixando muito claro que a libertação é um propósito de Deus para que todos os homens o conheçam. E que tão logo o conheçam, a verdade trará para essas pessoas a libertação. Né? A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu conheço a verdade, é impossível que eu não seja alcançado, né, pela libertação do Senhor. É bem verdade que essa libertação ela vai exigir por parte de quem quer a libertação alguns comprometimentos. E é possível sim ter no nosso meio pessoas que não são libertas, porque elas não são libertas por conta de não estarem enquadradas dentro dessa possibilidade. Então, é possível sim que pessoas não sejam libertas por conta disso. Mas se a decisão delas estarem dentro desses parâmetros, a libertação sim as alcançará. É isso aí. Então nós cremos, e já fica logo de início claro aqui para que você entenda, quem sabe você está assistindo, você não tem uma igreja, você não congrega em lugar nenhum, e a primeira pergunta que veio à sua mente é, mas então qual que é a verdade? Se eu preciso conhecer a verdade, qual é essa verdade que liberta? E um dia um homem disse, né, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a verdade é Jesus, meu filho. Estude sobre Jesus, conheça Jesus e a libertação, ela é certa. Ela vai acontecer, ela é certa. É claro que é triste. Nós estamos assistindo agora, eu já não estou aguentando, eu já quero voar. Vai lá. Eu já quero voar. A gente está assistindo agora de camarote, literalmente, pessoas que elas não conseguem ter êxito na vida
por conta de estarem presas a alguma coisa que ainda as condenem. E o inimigo se faz valer disso para prendê-las muito mais, gerando nelas uma prisão, uma cadeia, né? Um cativeiro espiritual. Então, é mais ou menos assim. Você precisa estar dentro das condições de alguém que quer a libertação de verdade. Porque a libertação, ela tem que partir do indivíduo. Sim. Ele tem que querer, não é mesmo? Nós estamos vivendo hoje do lado de muita gente que não quer. Tem gente que não quer, né? Ela conhece a verdade, ela sabe quem é que liberta, mas ela não se entrega para a libertação. Ela não se enquadra dentro dos parâmetros. Eu já vou citar aqui quais são os parâmetros, não vou deixar ninguém no escuro, né? Sim. É claro, aqui no podcast a gente tem uma grande dificuldade pela questão de tempo, né? Mas vai chegar a possibilidade daqui a pouco de o pessoal ter o descortinar disso, né? Daí já de uma maneira muito mais acessível, né? Através do e-book, enfim, tantas coisas que vão surgir aí, são novidades, a né? rádio já é uma... Vai aparecer muita coisa aí, né? Então, nessa gama de materiais que a gente está disponibilizando aí para o nosso público, lá sim vai estar cirurgicamente escrito, né, em detalhes lá. Aí sim você vai poder compreender. Daqui a pouco mais a gente vai estar falando sobre isso, né? Então existem parâmetros para que a pessoa se enquadre, para que ela possa de fato experimentar a libertação plena da sua vida. Então, lamentavelmente, a gente está convivendo com gente que não se mostra querer, né? São pessoas que sabem da verdade, sabem até os caminhos para a libertação, mas elas não querem. Então, mas eu não consigo ser liberta. Claro, se você não querer, Deus não faz nada à força. Eu nunca vi Deus pegar ninguém à força, fazer alguma coisa à força com esse alguém. Não é mesmo? Então, existem parâmetros para isso, e na medida aí do desencadear da nossa fala, eu vou estar falando sobre alguns processos, né, dentro dessa possibilidade aí. Sim. A primeira coisa que precisa ficar claro dentro do processo de libertação, e aqui eu já disse tudo, a libertação ela parte de um princípio, de um processo. Exatamente. Ela não é como se fosse um pastel que você jogou ali, fritou e tá pronto. Exato. Existe um processo que não tem como pular, né, pastor? Exatamente. Qual é a mentalidade dos nossos primórdios? Vamos pegar desse ponto de vista, né? Os nossos primórdios na fé. Até alguns séculos atrás, nós tínhamos uma grande dificuldade com os que nos antecederam por conta da falta de conhecimento. Muitos deles não tiveram essa oportunidade que nós temos hoje de garimpar com muito mais profundidade essas questões, né, de sabedoria, de conhecimento acerca do campo de libertação. Então, o que se pregavam os primórdios? Você vai lá na igreja, aceita Jesus, confessa o nome de Jesus lá no altar, dobra o seu joelho, confessa e pronto! Você está preparado, você está livre, você está liberto, pronto para ir para o céu. Né? E detalhe, hein? Nós estamos vivendo um tempo ainda que nós temos essa mentalidade em muita gente. E em contrapartida, a gente vem tendo resultados que são terríveis, porque a libertação não é da noite para o dia, não é apenas um levantar das mãos, é processual, é um processo paulatino. Não tem como pular, abreviar. Não tem. Que bom, né? Você deitar todo escravizado por um mal e acordar livre de todo esse mal, pronto para ir para o céu. Seria fácil, né? Seria mesmo? Muito fácil. Aquilo que a gente herdou, né? Trouxe como herança, de repente, de uma aliança já dos nossos pais, os antepassados, a gente descarrega apenas num levantar de mão, tá todo mundo liberto, pronto para ir para o céu. Você sabe que isso é uma grande questão levantada até pelo próprio pastor Anderson, a Igreja Reino Vivo, que é muito presente aqui também, sobre essa luta de conscientizar as pessoas contra essa hipergraça que tem sido levantado. Nós vivemos em um tempo de graça? Sim, nós vivemos. Só que a graça, ela não anula o fato do compromisso, né, pastor? Exatamente. Não anula o fato da gente ter que passar por processo e se submeter a fazer aquilo que a própria Bíblia e o próprio Deus diz, né, pastor? Exatamente. Nós vivemos em um tempo onde a hipergraça tem tomado
conta. O que é hipergraça? É aquilo assim, cara, você crê em Jesus, então você leva a vida que você quiser, que, né? Você tá alcançado. Você tá alcançado pela graça. Crer. Pronto, né? Você não precisa fazer mais nada. Não é mesmo? E nós não acreditamos nisso porque a Bíblia não diz isso, né, pastor? Exatamente. Viu, pastor? Deixa eu pegar um... Vambora que tá ficando bom. A gente começou falando aqui sobre maldição, né? A palavra diz que é um mal, certo? Mas existe algum tipos de maldição? Existem. Um exemplo, maldição hereditária. Aquela maldição que alguém fez algum trabalho para algum indivíduo, vai ficar com uma doença e não vai sarar, vai morrer com essa doença. Amaldiçoou, né? Amaldiçoou. Tem tipos e como você consegue distinguir qual é? Tem. E como o trabalho, né? Nós vamos... aliás, eu quero aproveitar para falar aqui nesse momento, não deixa eu esquecer da tua resposta, tá? Já salientando aqui alguns seguidores que estão com a gente aí e que me deixaram algumas perguntas. Gente, eu não consigo responder tão rápido assim. É uma fila gigantesca de atendimento de pessoas do Brasil, fora do Brasil. Então é uma imensidão, é um mar, é gigantesco. Então tem gente que eu estou respondendo que me deixou perguntas lá no inbox lá, 2 meses. Do primeiro episódio? Do primeiro episódio, gente. Tá? Me perdoa, não é descaso, tá? Pelo amor de Deus, eu prometi atender todo mundo, mas a dificuldade é gigantesca. Mas a gente vai conseguir chegar lá, tá bom? Então, assim, tem gente que vai lá, me faz uma pergunta assim, olha, fulano tá passando por isso, me dá um norte aí, o que ele faz para ele ficar bom, para ele ficar liberto? Né? Ele tem isso. Então eu vou explicar isso aqui para depois poder responder essa pergunta que o Yuri me fez. Gente, nós não trabalhamos com poção mágica. Não é que você vai beber uma charopada, uma garrafada, alguma coisa, né? Não é uma varinha mágica que vai bater em você e pronto. Tchan, tá? Não é o Harry Potter. Não. Gente, nós estamos lidando com... primeiro, nós estamos numa guerra de mundos, tá? Nós estamos em um confronto em mundo físico e espiritual. São 2 mundos distintos, tá? Então é uma guerra gigantesca travada. E quando a gente precisa dar uma resposta, um norte para alguém que está precisando, que está necessitando, não basta apenas você me mensurar lá dizendo o seguinte, fulano está passando por isso e o que você me diz? Eu não posso te dar uma resposta tão superficial para isso sem ter antes que fazer exatamente isso que o Yuri me perguntou agora, sem antes fazer um diagnóstico, um mapeamento da situação, entende? Então a maldição, ela tem toda uma causa-origem e que a gente precisa descobrir qual é a ramificação, de onde ela vem, do que partiu, a gente precisa entender isso. Então nós vamos descobrir que existem maldição adquirida, maldição hereditária, enfim, maldição territorial, maldição das mais diversas linhas que você pode imaginar. Então ela se estende num campo muito grande, muito gigante, entende? Se a gente for nomear aqui, são vários canais que vão trazer essa ideia da maldição. Entende, Yuri? Até porque, cara, eu já ouvi alguns pastores dizerem sobre isso, que o reino espiritual, seja ele pro mal ou pro bem, existe uma coisa muito séria, chamada organização. Eles são organizados, cara. Extremamente, né? Eles não dão ponto sem nó. Eles são organizados. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Existem cada um para fazer cada coisa. E isso se encaixa dentro do que o pastor está falando. É impossível dentro de um olhar ou de uma história relatada a gente descobrir qual a causa, a origem, a circunstância que começou aquilo ali, né, pastor? Exatamente. Quando você vai ao médico, eu sempre falo isso, né? Você vai lá queixando-se de uma enfermidade, de uma dor, de algum problema. A primeira coisa que ele vai te perguntar, senta aí, quando começou? Primeira pergunta, começou faz dias? Tem 1 mês. A gente que é brasileiro vai empurrando com a barriga, né? Só vai pro médico depois quando a situação tá complicada. Aí vai perguntar, na tua família tem alguém que tem esse problema? É a primeira pergunta que ele vai fazer. Então ele vai investigar isso.
O que a gente faz é também investigar a pessoa. Quando ela chega na igreja, por exemplo, contando uma situação, a gente vai descobrir, vai mapear, vai buscar entender de onde vem, o que aconteceu, entende? Para que a gente possa trabalhar de uma forma concreta, de uma forma sábia, entende? Não misturando tudo, que tem coisas que são patológicas, não tem nada a ver com espiritual, algumas coisas são totalmente material e que o cristão tem uma facilidade de espiritualizar tudo, dizer assim, não, isso é coisa... Então já sabe como é que funciona. É isso aí é seríssimo, viu? Muito. Isso É o que mais tem. É tudo do inimigo, né? Tudo do inimigo. Às vezes assim, quem sabe ele fala, pô, mas isso aí nem eu fiz, caramba. Nem tava sabendo. Se ele tivesse voz ativa, ele ia dizer, cara, você tá inventando isso. Você tá mentindo, tá? Que eu não tô aí nessa parada, não. Ai, meu Dentro, Deus. então, dessa questão, já que começou a ferver aqui falar de maldição, eu vou levantar, fazendo uma grande sondagem ali nos comentários, eu vou levantar alguns tópicos dentro desse quadro de maldição. Vambora. E o pastor vai tentar esmiuçar se existe raiz de maldição dentro disso ou não. E a primeira que eu quero levantar aqui, que é muito falado lá, se existem área de maldição dentro da área sentimental. Se existe algum laço de aliança, algum feitiço, alguma coisa. E por quê? Antes do pastor responder. Vários relatos de pessoas assim, ó. Eu tenho um relacionamento, ou tenho um amigo que tem um relacionamento totalmente tóxico. Ele vê que a pessoa faz mal pra ele. Ele vê que essa pessoa fez ele só falir, ele só cair, ele não cresce, ele anda pra trás, ele não é feliz, mas ele não consegue se desvencilhar dessa pessoa. Isso seria uma maldição? Isso seria um feitiço? O que seria isso? Objeto de investigação, né? A pronto modo, a gente não pode dizer que isso está suscetível por tal questão, sem antes a gente saber o que aconteceu. Ela tem uma causa, com certeza, mas principalmente quando se fala dessa questão de ordem sentimental, ela pode ter tido como causa de maldição uma quebra de aliança, entende? Ela pode ter tido um problema que ela convivera com os pais, já partindo de lá, entende? E que isso veio se transplantando até a atualidade e isso veio despertar na vida desse moço, dessa moça, e que já partem lá dos pais, entende? Já vem de lá, já vem dos avós, de repente, né? Quantas famílias estão vivendo assim hoje? E que vão trazendo uma sequência e daqui a pouco esse alguém não consegue ser feliz em nenhuma área do seu casamento, a vida sentimental toda virada, toda comprometida, né? Então, existe sim uma ação do inimigo entrando por uma porta, né, que já parte lá dos avós, dos pais, e que vem seguindo e que se não for quebrada, vai dar sequência, isso vai muito longe. Entende? Essa é uma visão de um campo muito mais estendido para a gente poder falar aqui. Né? Mas que existe feitiço específico para essa área, existe? Existe hoje, claro, as forças ocultas estão aí, né? Imagine, tem coisas que a gente olha a olho nu, visivelmente, você fala assim, cara, o que essa mulher tá fazendo com esse cara? Essa é uma pergunta que no dia a dia a gente olha assim para um casal, né? Nós não somos juízes, né? Do amor de ninguém, do relacionamento de ninguém, a gente não é olheiro de ninguém, mas a gente pega e pergunta, cara, o que pode estar acontecendo aí? Não pode. Aí você vai descobrir que existe uma incompatibilidade gigantesca, não faz sentido, mas essa pessoa está presa àquele alguém. Existe dentro desse relacionamento uma turbulência tão forte, tão grande, guerras e tantas barreiras ali, e a pessoa não consegue sair daquilo. Ela está presa, está algemada, ela está vivendo um cativeiro ali. E pode sim estar relacionado a um trabalho, alguma coisa que foi feita e prendeu isso aí, entende? Mas em crente dá certo ou não? Rapaz, não independentemente do credo, porque a questão não é o credo, é a permissividade dessa pessoa. Entende? Ela pode professar qualquer credo. O problema é a permissividade que ela está dando. Se ela permitir, pode ser cristão, crente. Mas aí é no mesmo, vamos dizer assim, na área sentimental. Na área sentimental. Ou se, vamos pensar assim,
foi feito o trabalho lá, mas a pessoa, o crente, ele é um mentiroso. Vai entrar por essa área ou tem que ser exatamente pela área sentimental? Não em específico. Não tem uma especificação. Uma porta aberta, acessou. A vida do crente é assim. Ou a vida de qualquer pessoa. Se eu abrir uma porta... eu abri a porta da mentira, eu menti para alguém. Isso é um portal. O inimigo entrou ali, ele só vai agir na mentira. Negativo. Ele entrou para um comando geral de coisas. E é aí que tá o perigo, Entende? meu amigo. E o problema, ô Yuri, é que lamentavelmente, o pastor William, muita gente pensa assim, pela ignorância e o fato de não conhecer bem da área de libertação. Então ela entende, não, o inimigo vai trabalhar especificamente. Tudo bem, nós temos uma organização, a gente já sabe, mas a porta que se abriu, amigo, quando abre uma porta, o inimigo não entra sozinho. Ele entra para arrebentar. Por isso que eu perguntei, porque eu Sim. sei que o pessoal, não, eu não minto, eu honro meus pais, só que o cara é violento. Ou o cara é hipócrita. E aí? E aí vai. Abriu uma porta. Abriu uma porta. Ele vai chegando com o time dele e companhia. Pronto. Ele chega para destruir mesmo, né? Exatamente. Eu perguntei porque essa pergunta da área sentimental é muito falado ali, né? É muito falado ali e eu já tive a oportunidade e creio que o pastor Elias também já teve essa oportunidade. Uma vez eu fui chamado para ir num certo lugar onde a pessoa estava abandonando a prática que ela tinha de feitiços, de coisas, para a gente arrancar algumas coisas dali e quebrar aquelas coisas. O pastor já teve também essa experiência e tal. E é impressionante a quantidade de nome amarrado de casal ou de feitiços feitos para casal, cara. E isso é tão louco, porque assim, sem ferir a religião de ninguém, né? Mas eu tava vendo esses dias dentro de um site muito famoso que vende cursos. A galera tá vendendo curso de feitiço, cara. Você quer amarrar a pessoa tal? Cara, é incrível isso, velho. E se vende é porque funciona. Alguma coisa pega, né, pastor? Com certeza, né? Se houver essa permissividade, né? É claro. E agora, imagine o inimigo batendo na porta da vida de alguém que esse alguém tem vida com Deus. Mano, pode fazer o que quiser. Pode amarrar, pode apimentar o que quiser lá, fazer o sacrifício que quiser, entende? A grande verdade é que aí a gente se apropria daquela palavra que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Entende? Aí as pessoas, só que elas não sabem compreender isso. Eu sou de Deus, o maligno não vai me tocar. Você é de Deus até onde? Até que ponto você é? Uhum. Entendeu? Esses dias eu vi alguém falando o seguinte: eu sou crente, mas o meu braço não é. Então pelo braço você já era, mano. Pelo braço você perdeu o corpo inteiro. Você perdeu o corpo inteiro. Você tá mutilado. Acabou. Entende? Então tem que cuidar com isso aí, né? Tá uma frase dessa, né? Sou crente, mas... Igual o Yuri tem uma frase, tipo, eu sou crente, mas eu torço por um... Não. É uma porta, né? É uma porta, abriu. Deus, olha. Cara, a área sentimental é uma coisa muito... E isso é muito interessante o pastor falar. Ele falou, eu lembrei de uma situação que uma vez, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas uma vez estragou a TV do meu pai e por coincidência ou não, nós conhecíamos uma pessoa que arrumava a TV, que trabalhava com isso. Só que ela era um feiticeiro aí, renomado aí na cidade. Certo. Mas era conhecido. E o meu pai... Ei, Vardem, meu pai foi e falou pra ele arrumar a TV. Falou, não, era conhecido, não importa, né? Se o que ele mexe. Eu não quero pra outra coisa, quer que arrume a TV, né? E o pai contratou essa pessoa, ligou e tal, e ela veio, pastor. Quando ela chegou no portão, ela travou. Meu pai abriu o portão e falou, entra pra pegar a TV, e ele ficou parado. Não entrou. Ele ficou como se algo... E ele falou assim pro meu pai, é impossível eu entrar aí. Você vai ter que trazer a TV por dentro do carro. Não conseguiu acessar. Ele não entrou dentro da nossa... Você lembra disso? Eu lembro da história. Ele ficou no portão e o meu pai teve que tirar a TV e levar pra ele lá no carro. E quando ele arrumou a TV, ainda ele ligou e falou, eu não posso ir nem aí. Você vem buscar aqui. Barbaridade. Que coisa. Espiritual. Então o espiritual é algo... Eu acredito nisso, eu acredito. Isso nós Eu passamos acredito. aqui. Então é algo muito, muito
Pastor, dentro dessa área, tem um tópico aqui chamado perversão sexual, dentro da área Certo. maldição. O que o pastor pode falar disso? Perversão sexual. Essa é uma grande verdade que muita gente não gosta muito de falar, né? Mas a perversão sexual também é uma porta, é um portal aberto para que o inimigo haja, atue, né? Nós estamos num tempo em que a falta de conhecimento tem escravizado muitos casais, muitas famílias. Às vezes a gente lamenta porque a religiosidade comanda. Eu fico chateado quando eu vejo a religiosidade comandando. Às vezes até não falar, você se engasga, né? Fala, meu Deus, como é que pode? O cara começa a colocar café ali e não para. Ele tá enchendo, né? A religiosidade escravizando. Escravizando. Por quê? A gente não pode falar sobre sexo, não é? A gente não pode... Gente, pelo amor de Deus, que planeta nós estamos? Quando você não fala sobre isso com a sua família, com seus filhos, não diz isso, pastor que não ensina isso, pastor que não discipula, não ensina isso, quando a gente é omisso em fatos como esse, o mundo torna isso público, sem medo nenhum, né? Isso aí. Abertamente traz a exposição disso, não teórico, tá? Já entra com a prática. Enquanto nós estamos sobre o efeito de uma religiosidade que a gente, não pode. E a gente acaba pecando, dando margem, abrindo portais para que o adversário entre e faça uma bagunça nessas questões sexuais, entre casais, enfim. E então a gente tem todo esse desdobramento aí pela frente para falar sobre perversão. O que a gente entende que é perversão? O que é perversão? O que você compreende que é perversão? Cara, eu não sei definir perversão. Perversão, não sei definir. Aquilo que ele que perverte. O que foi, homem? Achei que você ia desdobrar o negócio. Eu não sei. Não, é que Ele tomou uma postura ali que eu falei, agora... Agora o dicionário Aurélio abriu. O que seria uma perversão? É uma coisa sem limite. Alguém que pegou alguma coisa e perverteu aquilo, mudou aquilo. A origem. Isso, ele adulterou do original, ele adulterou, fez tudo diferente. Você fala, cara, esse cara não dá, entende? Então tem coisas que a gente precisa entender o que é santo e o que é profano, não é? Agora você não pode pegar e fazer disso um tabu. tabu, né? Fechar ali, gerar um cinto de castidade nisso aí, intocável, não pode falar, não pode mexer. Em contrapartida, nós estamos experimentando hoje, em grande escala, uma perversão sexual grande e atuante, e ninguém fala nada, ninguém fala o que pode, o que não pode, né? Eu louvo a Deus que tem gente hoje que Deus levantou no Brasil que tem falado disso numa forma totalmente entretida, mas que tem sido um instrumento, né? Sim. Para ventilar verdades que a gente às vezes não para ouvir. Isso. Indiscutivelmente e infelizmente nós moramos em um país onde uma das maiores marcas registradas é o sexo. Desenfreado e sem compromisso, né? Mas quando o pastor abre esse leque sobre adulterar algo, sobre perverter algo, eu tenho uma pergunta pontual aqui. Dentro dessa área sexual, do que é bênção e do que é maldição, existem restrições sexuais para um casal? É uma pergunta séria e polêmica. Mas restrições, assim que eu digo, abrindo o leque, tire as crianças da sala, mas assim, existem práticas sexuais como, sexo oral não pode, sexo anal não pode, existe algo, restrições biblicamente, não faça isso porque isso aqui vai trazer consequências malignas pro seu casamento, falando as claras. Olha, vamos jogar limpo nisso, né? Eu não sou sexólogo, mas vamos falar sobre isso, né? Hoje existem um choque, vamos dizer assim, um choque de informações de muitos teólogos, pastores que estão em atrito com um com o outro, que chamam o outro de libertino, o outro devasso. Esse cara tudo pode, esse outro tá certo, esse tá errado. Mas a grande verdade é que a gente não tem um conjunto de regras que regem isso, não é?
E eu até entendo que Deus, essa é uma visão minha, eu gostaria que você entendesse, eu não estou falando que essa é a visão correta, mas eu estou expondo aquilo que eu penso e aquilo que eu entendo disso, né? Tudo aquilo que a gente entende que é santo é justamente aquilo que está escrito. Aquilo que é advindo por parte de ideias e tantas coisas lá de fora, eu não posso ter isso como regra para mim. Eu não posso. Não é o mundo que me dirige, é a palavra de Deus, entende? Mas nós não temos, assim, questões doutrinárias abertas, tá? Dizendo assim, ó, esse é o conjunto, como Levíticos lá, né? O livro de Levíticos que tinha aquele conjunto de leis para reger o povo e tal. Não, mas nós temos alguns subsídios que vão apontando o que é saudável, não é mesmo? Por exemplo, um homem desenfreado sexualmente. Que a mulher disse, não estou aguentando esse cara toda hora. Esse desenfreamento, ele pode ser, sim, está vivendo sobre uma influência, sobre uma perseguição do inimigo, porque naturalmente o homem não é assim. Sim. Ainda que você se julgue o incrível Hulk, você que está me assistindo máquina. Agora, uma máquina mortífera. Sex machine. Não. Lembra de Um Drink no Inferno? Você lembra desse filme? Tinha o Sex Machine. Não é? Aí quando a gente tem essa demasia, esse extremo, tudo aquilo que é extremo, a gente já começa a acender um alerta, dizer, opa, né, peraí, isso está fora. Esse cara é um maníaco, tem alguma coisa acontecendo aí, não é mesmo? Então, isso já é comprometedor. Na questão sexual, num relacionamento a dois, existem algumas vertentes que vão apontar que, principalmente, essas questões do sexo anal, elas são abomináveis. Não é? Cientificamente, a gente já tem, inclusive, um aconselhamento. Uma contraindicação, isso, né? Até mesmo o médico, né? Ele vai explicar isso, as consequências disso, né? Que isso não foi fabricado para isso, entende? Mas existem as pessoas que dizem que isso não é apenas um acesso à intimidade, mas tem gente que tem a chamada tara, né? Não, eu tenho tara por isso ou por aquilo. Cara, eu não sei se você tem tara ou se você tem inimigo. Se você tem uma influência, uma perseguição, entende? Isso é muito perigoso, é muito complicado de se entender por esse ângulo. Então, a única coisa que a gente tem como algumas restrições aí é essa questão da sodomia, né? Que eles chamam. Enfim, é a única barreira. Mas eu não consigo construir uma outra. Eu não consigo ver uma outra. Eu posso nomear outras, pastor. Tudo bem, eu respeito. Mas eu não consigo ver. A minha ótica não vê uma outra barreira nessa questão sexual. Entendeu? Por exemplo, sexo oral. Eu não tenho uma base para isso. Bíblica, não. Bíblica eu não tenho nenhuma. Me perdoe, de repente eu não sei tudo também, né? De repente eu seja um ignorante nisso, mas eu não tenho bases para isso. Pelo contrário, eu tenho uma visão, ainda que não tão esclarecida, mas biblicamente dá a se entender que alguns relacionamentos entre o próprio Salomão, né? Metaforicamente falando, metaforicamente, simbolicamente, ele parece mostrar algumas coisas correlacionadas ao assunto, né? Mas não existe, né? Agora, o que passa disso, aí é perigoso, né? É aquele cara que pega a irmã chega lá na igreja toda marcada, ele surrou ela, bateu, disse que isso era uma tara, que ele queria isso ou aquilo. E aí é complicado, né? É meio complicado esses assuntos. Uma coisa que precisa ficar clara, que a gente precisa dizer também, ainda sem sair desse assunto, e o pastor pode comentar sobre isso, um dos grandes problemas, um mal do século talvez, o mal da humanidade, se chama pornografia. E a pornografia tem sido o manual para muita gente, tá? Tem muita gente que consome isso há muitos anos e casa e tenta levar para dentro do casamento algo totalmente não natural. Porque a pornografia é uma coisa... cara, não é aquilo ali. Aquilo ali é outra coisa.
É tudo menos o sexo de um casal. É uma perversão mesmo, como diz o pastor. Então nós vivemos em um tempo onde tem muita gente que traz isso para dentro do casamento e tenta forçar viver uma coisa que não é real. Seria isso, pastor? Exatamente. Bom, se eu não estou equivocado, em um dos nossos episódios, nós abordamos uma questão sobre a pornografia. Isso, não tão abrangente. Não Hoje tão nós abrangente, podemos... claro. Mas eu vou lhe falar uma coisa, pastor William, que é assustador, Yuri. Mas eu duvido, e eu vou falar isso sem medo de errar. Nós estamos vivendo um tempo que muitos cristãos convertidos dentro da igreja, com patentes, tá? Que estão em cima Altas de patentes. altares, e que possuem essa prática, a prática da pornografia. E detalhe, uma pessoa portadora desse tipo de prática, ela além de estar mentindo para si própria, ela está mentindo para Deus, às vezes ocultando da companheira ou do companheiro, enfim. Cara, não sabe que mal está fazendo para si. E o quanto isso vem ferindo, né, a sua vida com Deus. Então, isso está exposto hoje e escondido ao mesmo tempo por muitos líderes que, lamentavelmente, não querem mexer nisso. E, querendo ou não, é uma perversão e que é uma ação literalmente do inimigo que vem castigando por conta disso. Casamentos estão se destruindo. Eu tenho atendido inúmeras pessoas onde a esposa chega na clínica e diz o seguinte: eu sou menos importante para o meu marido e o mais importante para ele é a mão dele do que eu. E aí o que você olha e diz? Meu Deus, o que é isso? Não é mesmo? Por quê? Porque ele preferiu ver uma revista, ele preferiu assistir uma pornografia, um filme, alguma coisa, e não quis mais. O inimigo foi tirando o desejo ardente que ele tinha pela esposa. Enfim, esse alguém hoje está enterrado. E a pornografia, ela é um vício. Como que alguém que estivesse viciado na cocaína. Uma toxina mesmo, mesmo, uma toxina, querendo ou não. Só que ainda sem fechar esse assunto da pornografia, porque ele é pouco falado, a gente encontra pouco conteúdo sobre isso. Eu queria explanar uma coisa, porque assim, ó, e isso é uma pergunta que talvez o pastor não tenha resposta, uma pergunta que me surge agora no momento, né? Eu ia perguntar como viver em santidade em relação à pornografia, vivendo em um mundo pornográfico. E eu vou ainda modelar essa pergunta, porque assim, ó, não sejamos hipócritas. Nós estamos aqui 3 homens sentados nessa mesa, que já viveram muitos anos no mundo, e eu duvido alguém que está assistindo que é um adulto que pelo menos uma vez não teve contato com a pornografia. Mas na minha época, e eu não sou tão antigo assim, tenho 38 anos, eu lembro que o acesso à pornografia era algo muito complicado. Não existia internet. Para você ver um filme, meu filho, você tinha que ir na locadora e vencer a vergonha de levar um filme até a atendente ali. Ela era dividida, o setor era dividido, isso, proibido. E outra, você tinha, além de você entrar na área proibida, você tinha que pegar o filme e levar lá pra atendente, pra mocinha do caixa e falar, eu quero alugar esse filme, né? Eu sou desse tamanho. Eu sou de uma época assim. Por que eu tô tocando nesse assunto? Você assistia muito, pastor? Mas é o que eu tô falando, ó, o que o cara coloca. Mas, cara, é o que eu tô falando, não sejamos hipócritas. Eu duvido alguém que está assistindo aqui, um adulto, que não tenha tido pelo menos uma vez o contato com a pornografia. Mas por que eu tô tocando nesse assunto? Porque antigamente era assim. Mas hoje, meu filho, hoje se você digitar uma palavra errada no Google, joga na tua cara. Eu tenho filha, minha filhinha tem 7 anos. Eu tenho uma preocupação gigante de dar um celular, uma internet na mão de uma criança hoje, porque hoje um erro de digitação joga na sua cara a pornografia. Exatamente. Hoje nós temos crianças viciadas em pornografia porque não tem o controle parental dos pais. Então a pergunta seria assim, dentro de um mundo pornográfico, como que a gente... E isso que eu falo como, porque, cara, nós consumimos filmes, séries, nós consumimos a TV ali a gente assiste a TV, e por mais que você fale assim, não, eu não assisto pornografia, mas um cara que tem uma perversão sexual, se ele vê uma propaganda de cerveja, ele já acendeu uma luz, meu filho. Sim.
Propaganda de cerveja, antigamente tinha um homem com bigodinho lá, levantando o chopp. Hoje o homem do bigodinho não existe mais. Hoje é mulher, entendeu? Então como? Você quer abranger dentro disso? Não, eu tenho uma pergunta depois. Como, Posso? pastor? Como que faz dentro de um mundo pornográfico? Fala pra mim. Ele até tomou um gole. Você consumiu muito? Você jogou pra mim isso aí, né, miserável? Né? Estreitar. Bom, essa é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque assim, ou você vira um ermitão, se isola numa ilha viver só com os bichos, né? E mesmo assim ainda vai ter que ver ele se acasalando lá. E olha lá, né? Ou, meu amigo, você vai ter que ter a chamada, eu quero encontrar a palavra certa, a convicção, de fato, do que é viver o temor do Senhor. Porque assim, Paulo disse o seguinte, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que ele está dizendo? Cara, tá aí na tua frente, tem coisa que tá aí na tua frente. Agora você decide se você quer olhar, se você quer fugir. E a prostituição, tanto quanto ao conjunto, né, de perversão, ela é indicada para que o indivíduo nunca encare, mas que ele fuja da prostituição, saia de perto disso, né? E hoje, isso nos cerca. Nós estamos na rua, estamos assistindo isso ao vivo, imagine. Hoje nós estamos, parece que, vivendo novamente Sodoma e Gomorra. Então, eu penso que a gente precisa ter um controle, já nem parental mais, não é nem essa questão, é um controle do próprio Espírito Santo em dizer para você, cara, fecha isso. Não. Né? Não. Sai fora. Não. Na minha casa, a gente tem praticamente uma decisão tomada em não assistir uma certa emissora, que por certo você está me ouvindo, né, já sabe, né? Há anos, muitos anos. Em contrapartida, eu não assisto, não vejo nada dela, porque ela é uma TV esgoto. Tudo que não presta, passa lá. Já deu a Entende? letra, né? Já dei. Não, Entende? Nós não falamos qual. Não. E se a TV esgoto quiser me processar, processa também. Então, Não, nós não falamos o nome. não. Então a gente não assiste a TV esgoto porque não dá. Por quê? Porque o que passa no esgoto? Sessão da tarde. Tudo que é sujeira vai passando, vai passando. Eu não assisto nem o futebol, cara. Procuro outra narração. Então eu particularmente não gosto, não vejo, né? Eu tenho todo um temor, eu tenho todo um cuidado já, por quê? Porque os teus filhos estão ali para assistir com você. Hoje tá difícil pra gente ver TV. Tá difícil mesmo os canais fechados. Não tá fácil, não. Sim. Não tá fácil, não. Então, viver um mundo desse, a gente precisa ter um temor de Deus muito grande, buscar em Deus uma vida de santidade, até porque a santidade não é ser santo apenas. É buscar todo dia, né? É buscá-la todo dia, né? Então, não é fácil, não. Pastor, obviamente que a masturbação, ela tá ligada à pornografia, Exato. pecado, ok, certo? Mas existe alguns exames, um exemplo, o espermograma, Certo. né? Que vai ser necessário fazer. E aí? Como dividir isso? Vou pecar? Não vou? Vou jogar essa bola aí pra você responder pra nós. Essa foi boa, né? Essa foi muito boa. É um exame que é necessário fazer. Eu nunca fiz. Não. Claro, mas há pessoas... Por exemplo, exemplo. Você vai fazer uma vasectomia. Você tem que fazer. Ou vai fazer um exame ali pra ver como é que tá Como é que tá a vida dos espermas. Entendi. Você tem que fazer. E como que você vai fazer? Você não pode levar a tua mulher lá pra dentro lá. Não pode. Não pode. Que interessante isso, hein? Entendeu? Então, assim, vai... Ó, Deus, me perdoa aí, mas... em outras palavras... Cara, é complicado. Essa linha é complicado. Eu penso que aí é um pensamento, né? Não estou dizendo que essa é a resposta correta, mas eu penso que a pornografia ela é proposital. Ela está relacionada a uma mentalidade proposital, entende? Eu peco consciente daquilo que eu estou querendo fazer, entende? É diferentemente de um exame que eu tenho que fazer aqui. Né, do isso, coração. a intenção, entende? Penso mais que isso é uma questão de intenção, de pensamento. Por quê? Porque a pornografia é uma mente alimentada com pensamentos impuros. E a sua prática
exposta ali, entende? Um pecado mesmo fora do corpo ou no corpo, enfim, entende? Então eu acho que tem mais relação com a mentalidade daquilo que eu tô naquele instante alimentando ou uma questão já de exame, entende? Então aí eu acho que ela se diverge nesse quesito aí. Hein, pastor? A ferro e fogo. Vamos começar a jogar o pastor na fogueira? Bora. Algumas coisas que a gente não combinou. Comecei aqui, mas vamos lá. Vambora. A ferro e fogo, assim, ó. Por exemplo, nós vemos algumas passagens da Bíblia que falam coisas pontuais. O próprio Jesus disse que se você olhar uma mulher e desejar, você já adulterou com ela. Né? Você já é um adúltero, né? Vamos dizer assim. E nós vivemos em um mundo, como eu disse, como nós estávamos comentando agora, que se torna praticamente impossível você ver algumas coisas. Ou você é cego, ou você vê. Entende? Dentro do quesito salvação, se a gente pensar que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, que os assassinos não herdarão, e tem muita gente que mata os outros com palavras e tal. Como que fica isso no quesito salvação? Por que eu tô perguntando isso? Eu também recebi uma pergunta de um inscrito assim, há um tempo atrás, e agora me acendeu a luz pra gente responder, né? Se a gente for levar esses versículos assim, a ferro e fogo, a pergunta é: quem vai ser salvo? Como que a gente vai ter a salvação em um mundo como a gente vive hoje? Essa é a pergunta. Então, essa questão aí, ela precisa ser interpretada, né? Ela é uma interpretação. Porque assim, ó, não tem como, não existe uma outra alternativa para isso. Por quê? Nós vamos assistir isso diariamente, todos os dias, não tem como. Ou você é cego, ou você vai ter que conviver com isso. A diferença disso, dentro de uma visão interpretativa, é o que isso vai gerar em mim, entende? Eu posso ver, mas eu posso ter comigo um bloqueio para isso. Sim. Não é mesmo? Montar uma barricada, né? Uma barricada, vamos dizer assim. A minha mente, ela é uma mente pura, saudável. Aí existem... Esses dias eu estava até rindo com alguém que disse o seguinte, olha, diz que é para evitar a segunda olhada, a primeira é impossível. Então eu fico olhando uma vez só para não dar problema. Até ir embora. Até sumir. Eu vou seguindo. Que se eu fizer isso pela segunda vez, eu tô pecando. Então, sem assim, piscar, meu amigão. a própria Bíblia diz que em tudo nós seremos tentados. A tentação vem. Agora, ceder à tentação é uma outra questão. E isso não é só o homem, tá, meu amigo? Não. É Não, que a claro gente que tá não. puxando porque a gente tá entre homens Sim, aqui. claro que não. Mas tem muitas mulheres aí que, ó, o zoinho, ó, Né? Então, assim, agora eu decido, não é mesmo? Eu decido. O fio tá descascado na minha frente. Ele só vai me dar choque Se você se tocar. eu tomar essa decisão de tocar nele, entende? Então, assim, e quem conheceu o pecado e sabe dos seus efeitos, as suas consequências, ele até vai bater o olho e vai dizer, não quero, não dá mais. A gente estava numa reunião de pastores com o nosso líder do conselho de pastores algum tempo atrás. Nós tínhamos um conselho entre nós pastores, não o conselho oficial da cidade, e o nosso líder, o assunto em pauta era adultério. Aí ele falou, olha, hoje eu quero falar sobre adultério. E aí nós estávamos ali uns 6, 7 pastores mais ou menos, e eu fiquei interessado em ouvir o que ele ia ter, os argumentos que ele tinha para dizer ali para os líderes e tal. Aí ele disse assim, ó, bem simples. Gente, adultério é o seguinte, tem muita gente caindo, perdendo sua esposa, perdendo a igreja, perdendo tantas coisas boas, simplesmente por causa de uma coisa. Eles aceitaram e decidiram pecar. Eu tenho uma regra para nós. E eu fiquei olhando ele. Ele falou assim, a gente já entende que o pecado mata, o pecado separa a gente de Deus, então a gente não quer. Simples assim. E terminou a narrativa dele. Eu falei, é exatamente isso. Eu não quero. Eu decidi não pecar. Eu decidi não me contaminar. Taxei essa mesa, encheu os meus olhos, mas o meu coração rejeita. Não quero. Daniel, simples assim. Não quero, não vou participar. Vou comer outra coisa.
Vou comer legumes, vou comer frutas, não quero. Esse manjar aqui eu não quero, não. Então é uma decisão. Ver, você vai ver. Não tem como. Você vai ver. Vai passar tudo que você imaginar ali na sua frente. Mas você vai olhar e vai dizer, não, não quero, para mim não serve. Amém. Entende? A minha mente, ela já é cheia. Ela não está vazia. Por isso que Paulo diz que a nossa mente precisa ser ocupada com tudo que é puro, com tudo que é santo, com tudo que é agradável. Se existe algum louvor nisso glorificai-me, diz o Senhor. Então, é isso. eu entendo assim. Respondido, né, meu amigo? Respondidíssimo. A munição certa seria se encher daquilo que é bom. Exato. Até fica a dica, se você, dentro da rede social, o Instagram, por exemplo, você costuma ver um certo tipo de imagem, se você clicar, você já percebeu isso? Eu vou dar um exemplo. Eu e a Mui, a minha esposa, nós vemos muito vídeo de gato. Nós gostamos de gato. Então, você passa uma foto de gato e você clica naquele gato e ele aumenta. Quando você abrir lá ou procurar, vai ter muita... o robô entende que você gosta de gato. Ele começa a jogar. Joga tudo que é entende? gato aí. Joga tudo que é gato. Tanto que eu passo na timeline tantas vezes... Porque ele gosta de gato, a minha esposa. Nossa, velho. Mas por que eu tô falando isso? Retenha-se do que é bom, meu filho. O que foi, pastor? Retenha-se do que é bom. Decida ver aquilo que é bom e você vai... Só que o que é uma dificuldade gigante hoje, nos dias de hoje, e é um assunto, o buraco é muito mais embaixo aí, é uma coisa complicada. Exato, mas aí, sabe, pastor William, vamos apimentar isso? Eu consigo entender que, cara, a base de tudo isso tem um nome. Temor do Senhor. Isso. Gente, se as pessoas pudessem compreender, vamos dizer assim, na íntegra, o que é o temor do Senhor, não é medo de Deus. Temor do Senhor é respeito, sabe? É respeitar. Então, a gente teria um antídoto para não cair nisso. Porque a tentação, ela não é pecado. Ser tentado não é pecado. Uhum. O pecado é você ceder-se à tentação. Jesus foi tentado. Agora, ele tinha a opção de escolha. Ele simplesmente foi tentado, mas não se entregou à tentação. O diabo disse, mas ele aproveitou, ele pegou a vulnerabilidade, porque o inimigo ele é assim, ele trabalha aonde é mais vulnerável, ele é oportunista. Ele chega em Jesus, sabe que Jesus está em jejum 40 dias. Olha o que ele faz, ele diz assim, se tu verdadeiramente é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vamos comer aí, cara. Vamos comer, cara. Era isso que ele estava querendo dizer. Faz essa comida, vai virar comida isso aí, irmão. 40 dias, mano. 40 dias sem comer, eu fiz 10 dias de jejum, junto com alguns amigos. No terceiro, quarto dia, eu já estava olhando para um amigo lá, que a gente estava junto lá em Santa Terezinha, eu falei para ele, cara, eu tô olhando para você, eu tô vendo um frango. Eu vou morder tua orelha. Eu vou morder tua orelha, cara. Verdade, cara, de fome. Aí eu vi uma experiência, um documentário, né? Eu tô vendo um frango andando ali. O Pica-Pau tinha isso nos desenhos antigamente, né? Quando ele tava com fome. Aí eu vi um documentário de um avião que caiu no meio do gelo. Sim, já virou tem até filme. Tem um né? filme sobre isso. Uhum. E que passado alguns dias, por conta da fome, os que sobreviveram comiam os mortos. Comiam os corpos. Comiam. Você imagina, cara? Aqui, naturalmente, você diz, que nojo. Mas na situação... Vai na fome pra ver. Que delícia. Entende? É carne. Então, é carne, mano. Então, assim... O rei do gado tá aí também, né, velho? Comendo coró. Então você... É fome, bicho. Ai, meu Deus do céu, esses camaradas me matam. Então o temor do Senhor, ele é um termômetro que nos rege, né? Nos mostrando que a tentação é possível a gente passar por ela. E tem, hein? Existem ataques do adversário que vem muito forte. Jesus olha na vulnerabilidade e disse, mas nem só de pão vai viver o homem. Toma um tapa para você aprender. Você está achando que eu vou me entregar? Para. Então, nem só de pão viverá o homem. Era uma forma dele confrontar aquela tentação que vinha ao seu encontro, né? Agora a pergunta é, diante de uma tentação, você confronta ou você cede? Cara, eu vou dar mais uma olhadinha, eu vou seguir, eu vou lá. Daqui a pouco eu tô indo atrás, né?
Então é difícil. Dentro dessa área temor, eu tento fazer isso, lembrar dentro do temor de uma mensagem que o próprio pastor Elias deu uma vez na mata, há 7 anos atrás. A minha memória está bem pertinho, né? bem fresca ainda. Esse cara tem uma mente fotográfica. E ele disse sobre quantos olhos o nosso Deus possui. Olha, ele já quase cuspiu ali, que você lembrou que você viu que o cara lembra, né? Essa é forte. Cara, quando nós entendemos que Deus vê, porque quando nós vamos fazer uma coisa muito errada, nós nos escondemos. Você não vai fazer uma coisa errada na frente do teu pai, da tua mãe. Você não vai fazer na frente da tua esposa, você não vai fazer na frente do pastor. Por quê? Porque eu não quero que ele veja. Mas quando nós temos a consciência que existe um Deus que vê, ele vê. O que ele não vê? É debaixo da figueira. Cara, a Bíblia fala que ele viu a formação dos seus ossos no ventre da sua mãe. Você nem existia. Olha o poder de visão desse Deus. Se isso não é um combustível pra gente ter temor, o que é? Ó, o silêncio reinou, mas cara, o temor é isso aí. Dentro dessa área, porque a gente tá falando da perversão sexual, dentro da área de maldição, o pecado encoberto, ele seria também um combustível entrelaçado a isso aí? Totalmente. O pecado encoberto, ela, querendo ou não, ela vai partir do princípio de alguém que não se tornou confesso, entende? Esse alguém está sobre um efeito de escravidão espiritual, ele está dentro de um cativeiro por conta do pecado encoberto. O pecado encoberto vai gerar nessa pessoa algumas consequências que são terríveis. O salmista Davi, ele disse o seguinte, ó: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Mas numa tradução mais atualizada, diz ele que ele gemia de dor. Entendeu? Por quê? Porque ele guardava consigo algo que é destrutivo. O pecado mata. Ué, o salário do pecado, se não me engano, Paulo aos Romanos escreveu isso, né? O salário do pecado é a morte. Isso. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se o pecado mata e destrói, quando eu o escondo, eu estou escondendo, eu estou tomando, eu estou bebendo um veneno que daqui a pouco vai me matar. Entende? Então, por isso, Davi vinha definhando enquanto escondia o pecado, enquanto se ocultava ali de aparecer e tão logo confessar o seu pecado. E nós estamos vendo hoje muita gente assim dentro da igreja, né? Pecados escondidos. Pecado escondido vai gerar atrofia, vai gerar paralisação. Aí, eu quero aproveitar porque isso aqui é profético agora, hein? Tem uma linha profética aqui que eu preciso dizer agora, porque tem gente que quando ouvir isso vai entender por que não prospera, né? Por que a sua vida não progride, você não avança, você não triunfa, você faz o certo, você vai para a igreja, você dizima, você oferta, você é uma pessoa ativa, está na igreja todo dia. Mas a pergunta é, numa condição de entrega de fato para Deus, quem é você? Você entregou tudo para Deus ou ainda existe alguma coisa guardada dentro de você, um pecado não confessado? Você ocultou. Se você mantém isso guardado, você todos os dias está colocando um cadeado muito maior em uma prisão da sua alma. E isso vai te fazendo mal. Você vai vendo e assistindo diariamente as pessoas progredirem, triunfarem, enquanto você está algemado a isso. Você está preso. E uma pessoa presa, ela não consegue caminhar, ter a sua liberdade, ela é uma pessoa cativa. O inimigo faz dela o que quiser, ela está vivendo sobre uma prisão. E que, enquanto ela não confessa, essa é uma prisão perpétua. Ela vai ficar ali para sempre. Então, pecados não confessados engessam, paralisam, neutralizam o crescimento de uma pessoa. Se não me engano, é Marcos 2, eu não vou me lembrar agora tão preciso assim, mas existe um texto em que um paralítico ele é conduzido por 4 pessoas.
E aí, Jesus está dentro de uma casa. Imagina Jesus dentro de uma casa. Era uma loucura de gente. Se publicamente uma multidão seguia Jesus, imagine agora Jesus dentro de uma casa, 4 homens conduzindo um paralítico, sobem no telhado dessa casa, destelham, né? E logo largam aquele paralítico na frente de Jesus. Eu acho que é Marcos 2. Quando eles soltam o paralítico ali, o que eles estão querendo que Jesus faça? Um milagre de que naquele momento, aquele paralítico, Jesus olhe para ele e diga: seja curado agora da tua paralisia. E eles queriam assistir essa cena. Vamos ver agora, esse paralítico vai sair dali curado. Quando o cara cai na frente de Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Aí todo mundo, um olha pro outro e diz: cara, esse cara tá doido. Isso que ele vai falar? Será que esse cara não viu que esse homem paralítico? É paralítico. Ele disse a frase errada. Aí eles começaram a arrazoar nos seus corações. Quem é ele? Ele está aqui para perdoar pecados? Quem não entende de interpretação bíblica, de hermenêutica, apenas olha isso aí como um texto superficial. Mas aqueles que entendem e fazem uma exegese disso vão entender de que o que Jesus está vendo naquele homem vai além da paralisia. Jesus encontrou nele aquilo que paralisou ele. A origem. A origem era o pecado escondido dentro dele. Por isso, Jesus começa primeiro na causa origem. Quando ele perdoa, Jesus, antes de fazer aquilo, diz para eles o que é mais fácil dizer para ele. Não é? Então, quando Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados, automaticamente ele corrigiu. Logo depois disso, ele diz: agora toma a tua cama e anda. Então, tudo aquilo que a gente esconde como pecado só vai fazer mal, só vai me algemar, só vai me deixar aqui me arrastando, não vou ter sucesso, vou ser alguém preso. Então, se você que está me assistindo agora é alguém que mantém com você as 7 chaves, um pecado não confessado, um pecado oculto, confesse. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Então isso gera um problemão. Então uma pergunta crucial dentro disso é assim, ó, existe uma prática pelos nossos queridos irmãos católicos que é bem feita, bem praticada, né? Essa prática aí nos nossos irmãos católicos, que seria assim: o confessionário, eles vão, além de confessar a Deus, eles confessam a alguém. Uhum. Quando a gente fala de confissão de pecados, nós estamos falando de confissão só para Deus desse pecado, ou nós precisamos procurar alguém e confessar para essa pessoa também? Existem casos e casos, entende? Não é que um pecado é mais importante que o outro, é o menos importante. Mas existem fatos, e principalmente aqueles que partem de uma patente já liderativa, principalmente, né? Que esse alguém procure o sacerdócio, entende? Que esse alguém procure. Um caso sério demais. É. Só que isso seria só pro o sacerdote, por exemplo, uma pessoa que está lá na cidade do Amazonas, mas ela não quer confessar pro pastor lá. E ela entra e confessa, por exemplo, um pastor daqui pela internet. Isso dá o mesmo efeito ou ela tem que confessar lá onde ela congrega? Não necessariamente, até porque não é essa questão do elo de ligação por conta do local, entendeu? É reino, Sim, entende? sim. O pastor que está lá ou o pastor que está aqui, independentemente, é reino, ele está ligado no mesmo. Sim. Agora, resta saber se o que está tirando ela de confessar o pecado lá é uma questão, entende? Uhum. É interna ou é uma fuga, entende? Eu analiso que muito pela vergonha, dependendo do pecado. Porque tudo que é oculto é pela vergonha. Isso, eu recebi de uma inscrita do canal, claro que nunca vou falar o nome aqui, mas eu mesmo fiz o procedimento ali. Eu não me lembro o estado, era de outro estado. Essa pessoa me procurou pelo inbox do Instagram falando o seguinte, falando: olha, eu vi o episódio com o pastor Anderson sobre aliança, e ela falando sobre quebrar a aliança sexual. Ela disse: o meu caso é o seguinte, ó, eu
estava separada e eu me envolvi sexualmente com o pastor que é casado. Olha que coisa linda. Com o pastor que é casado aqui da igreja. Misericórdia. E eu não consigo prosperar mais depois disso. Eu me arrependi amargamente e tal, mas como que eu faço para quebrar isso? E daí eu levei o procedimento. Bom, o primeiro passo você já fez, você confessou e você se arrependeu. Se você tá confessando, tá se arrependendo, a Bíblia fala, não pratica mais, vai embora, minha filha. Seja abençoado. Fiz uma oração com ela, mas então não necessariamente ela precisa procurar a pessoa da onde ela congrega. Não é uma regra, mas assim, é uma questão avaliativa. Deve-se saber por quais razões ela não quis confessar para o pastor local. Nesse caso, no caso, ele estava envolvido. Né? Aí não tem como, né? Como é que você vai confessar pro cara que está envolvido? Não tem como. Ele era a peça-chave da... Agora você imagine, eu tenho atendido inúmeras pessoas que têm trazido essas questões. Por quê? Porque o pastor é cabeça pequena, o pastor da igreja. Se essa pessoa confessar isso para ele, ele é capaz de mandar matar. Sabe? Ele vai jogar essa pessoa no inferno. Ou tem a língua desse tamanho. Ou ele não tem uma fidelidade pastoral. Cara, isso é importante falar aqui. Sabe? Ele vai ouvir dali na clínica, no gabinete, vai jogar depois para todo mundo, vai ser pior. Entende? Então existem N fatores, entende? Que estão relacionados a isso. Então eu atendo muita gente, aí eu pergunto, olha, mas por quais motivos você deixou de procurar seu líder, seu pastor, né? Aí ela vai nomear as razões, as questões. Eu digo, olha, se é possível, você vai voltar lá, você vai procurar. Você precisa por isso e por isso, dentro de uma avaliação. Agora, por conta disso, não. Então eu vou te ajudar, vamos fazer isso e ok. Mas casos e casos, entende? Dentro desse leque de maldição, por exemplo, atrelado a isso que você está dizendo sobre procurar, a gente está aqui com falta de perdão. O pastor vai explanar isso também, dessa maldição, essa raiz de maldição dentro da falta de perdão. Mas para falar disso, isso se encaixa no que o pastor está falando. Não adianta você entrar em contato com um pastor de outra cidade e falar que você não prospera por falta de perdão sem ir lá falar com a pessoa que você não perdoa, né? Aí também fica difícil, né, pastor? Ah, não tem como. E às vezes você até fala, mas dentro de você não perdoa. Não perdoa. Aí você tá perdendo seu tempo. Tá perdendo seu tempo. Uma vez eu ouvi, não sei se isso era não lembro se era dentro, biblicamente falando ou não, mas que a falta de perdão é um grande causador da depressão. Isso dá o check ou não? Doenças patológicas mesmo acontecem, né? Exatamente. O pastor vai poder falar sobre isso. Eu entendo assim, sempre que eu falo de perdão para alguém, eu tenho uma concepção acerca disso, né? E é interessante que eu traga isso para cá também. Olha. Perdão, ele não é um sentimento. Porque se a gente for por essa questão de sentimento, a gente nunca vai perdoar ninguém. Você imagina você ter que sentir. Não vai sentir. A carne... Não vai sentir. A carne é forte. Não, porque a carne, ela se inclina para o pecado. Então, às vezes, ao invés de você querer perdoar, a carne vai ainda dizer, não, você tem que meter a mão na cara dele. Tem um pastor amigo meu que fala, tenho vontade de morder a cara dele. Conhece esse cara? Tá. Então, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Uma decisão. Perdão é uma escolha, uma decisão. Outra, que fique bem claro que isso eu não aguento ouvir tanta gente dizer isso. Perdoar, você vai ter que voltar a ser tudo aquilo que... Não, gente. Você não tem a obrigatoriedade, nem bíblica, pelo menos eu nunca li isso, né? Você tem decisões com você, convicções, você tem o poder de ser seletivo, de querer andar com quem você quiser. Você não está debaixo de um crivo e nem tampouco de nenhum artigo de lei que te obrigue a ter que caminhar. O próprio Jesus foi um exemplo de seletividade. Claro, com certeza. Era né? seletivo. Então, assim, o perdão não baseia no merecimento do ofensor. Ou tipo, não, se esse cara não merece meu perdão,
Oh, pelo amor de Deus, não é mesmo? Independentemente da atitude, do que ele fez ou que ela fez, independente, gente, tá? Perdoar não significa esquecer. Tem gente que diz, não, perdoar não é esquecer, gente. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você não vai esquecer, porque quando você pede perdão para alguém, você não gera uma amnésia. Você não fica alguém que sofre um del na mente. Puf. Resetou, né? Resetou. Não, você vai lembrar, mas você vai lembrar e não vai sentir mais dor daquilo, você vai dizer, meu Deus, olha que situação que passamos, né? Puxa vida, eu não queria perdoar o William aquela vez que a gente falou para ele, não entra nesse barco, não entra, né? Mas entrou. Falou nada, nem tava perto. Eu avisei de longe. Falou nada. Não é nosso isso aí, não entra nisso aí. Agora eu coloquei ele em maus lençóis. O povo nem vai entender o que você tá falando aí, piada interna. Vai. Então, perdoar não é gerar um restabelecimento, né? Eu tenho que perdoar e aí o negócio complica, eu vou ter que decidir novamente a estabelecer um relacionamento com esse alguém. Não. Eu não preciso disso, mas que o meu coração fique livre e também daquele que está sendo perdoado, ok? Quando a gente faz isso, a história muda. Agora, quando eu decido carregar comigo, defendendo que a ideia é que esse alguém é que vai ter que vir pedir o perdão, que eu não vou pedir, blá, 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 blá. Gente, o perdão, a falta de perdão é um veneno que gerou dentro de mim uma mágoa, sabe? Muita gente não tem ideia do que é a palavra mágoa. A palavra mágoa deriva-se de uma má água. Você gosta de andar tomando uma água ruim? Um veneno? Então, quando eu não perdoo, quando eu não quero liberar perdão, eu estou bebendo um veneno e esperando que o outro morra. Mas quem está se matando sou eu. Eu é que estou morrendo. Não é mesmo? Então, perdoe. Eu estou falando agora para milhões através desse podcast. E quem sabe você é alguém que está me assistindo agora, que está esperando o outro, dizendo, não, uma hora ela vem, uma hora ela vai ter que vir, uma hora ele vai ter que vir. Mas o Espírito Santo nessa noite, ou nessa situação desse episódio, me colocou aqui para dizer para você, quem sabe tudo que está preso ainda aí, tudo que está aí, ao invés de sofrer um avanço, está sofrendo uma regressão, está patinando, por conta de você ter uma decisão que precisa partir de você. Não vai te fazer uma pessoa inferior, não vai te diminuir, você não vai ser de jeito nenhum execrada por você liberar, pedir perdão. Pelo amor de Deus, que nós não tenhamos essa mentalidade com a gente. Precisa dizer mais depois dessa? Não. Eu tenho certeza que vai ter gente que depois de assistir isso vai pedir perdão. Vai pedir perdão. Ou vai liberar o perdão. Ou vai liberar o perdão. Vai liberar. Vai liberar o perdão, com certeza. Então, já explanamos várias coisas aqui sem perder tempo, porque o nosso tempo corre muito. Cara, quando nós estamos aqui, corre muito tempo. Não vou nem falar quanto tempo de programa tem ainda. Mas assim, dentro dessas pautas, nós já falamos de perversão sexual, nós já falamos de falta de perdão. E agora eu quero falar sobre... Já falamos de pecado encoberto. E agora eu quero jogar na fogueira aqui para nós falarmos sobre o envolvimento com o ocultismo. Porque isso aqui, meu filho, vai gerar uma polêmica, porque tem muita gente envolvida com o ocultismo que assiste o Necessário Podcast. Nosso intuito não é te ferir, não é te menosprezar, não é te causar nenhum mal-estar, mas o pastor está com a palavra dentro do assunto raiz de maldição, envolvimento com o ocultismo. Vamos lá, envolvimento com o ocultismo. Já vem crescendo aqui na gente uma pergunta, né? Por que oculto? Por que escondemos? Qual a razão de esconder alguma coisa? Por que ser oculto, né? Você vai se lembrar que quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez? Se escondeu. Agora, a pergunta é, escondeu-se por quê? Não é mesmo?
Por que o Adão se escondeu, Yuri? Me ajuda. Por que será que esse cara foi se esconder? Não é mesmo? Será que o que ele fez, a transgressão, a desobediência, gerou nele um remorso? Gerou nele vergonha? E que essa foi uma fuga, ao invés de encarar? Não é mesmo? Por que não trouxe para a luz? Adão acabou se escondendo. E aí, quem foi procurá-lo foi o próprio Deus, que dele ninguém se esconde, não é mesmo? O olho que tudo vê. Não é o olho que tudo vê, os 7 olhos, não é mesmo? Olha olhos aí, de fogo. não é mesmo? Então, assim, o ocultismo parece ser alguma coisa que pode ser, de repente, prejudicial numa ideia ampla assim, e que é melhor fazê-lo escondido. Parece que é isso, não é? Ao invés de trazer isso para a luz. Então, a pergunta é, será que tem muita gente que faz alguma coisa oculta? Será que existem adoradores ocultos? Será que tem alguma ação de ocultismo? O que é o ocultismo? O que a gente entende que é o ocultismo? O que se professa como ocultismo? Tem muita gente que adora tanta coisa, não é mesmo? Eu não estou aqui criticando quem adora isso ou aquilo, mas à luz da Bíblia, que é o meu amparo, Nossa pauta. a nossa pauta, a nossa base, eu não falo por mim, eu falo pela Bíblia. Então, pela Bíblia, toda a prática do ocultismo é condenada. Deuteronômio 29:29 está escrito que as coisas encobertas pertencem Ao Senhor nosso Deus, né? É isso aí. Então, isso também abre uma porta, né? Falando de uma forma bem superficial. Se a gente for mexer mesmo, é um caminho gigante, né? Cara, mas o ser humano, me corrija se eu estiver errado, nós temos a predisposição a se sentir impulsionado pelas coisas ocultas. E não adianta falar que não, porque é. A dúvida, a vontade de conhecer o desconhecido é algo que está na humanidade desde o Adão. Desde o Adão e da Eva. Desde quando a serpente falou, ó, se você comer ali, você vai descobrir. Você vai saber das paradas. Tá no DNA, meu amigo. Entendeu? E parece que tudo que é escondido é bom, né? Sim. A sensação é essa, né? Escondidinho, por exemplo, é maravilhoso. A comida é Não podia. Desculpa. É uma comida muito boa, a carne seca com mandioca. Pastor, dentro do ocultismo, isso abre então uma janela gigante para que uma maldição seja enraizada na vida de uma pessoa? Sim, totalmente. Com certeza, e uma raiz gigante, né? Quanta gente que está fazendo tanta coisa no oculto aí, adorando deuses no oculto, né? E tantas coisas que estão aí que hoje é até complicado da gente falar, mas estão aí. Então isso abriu uma porta gigante e que se você não confessa isso, a libertação também não virá. Então, mas pastor, existem coisas que o pastor já falou algumas vezes isso nos episódios aqui, né? Dentro dessa área de ocultismo, nós estamos falando de fazer coisa escondida. Mas vamos apimentar mais o negócio. Por exemplo, mexer com o ocultismo. Existem livros de ocultismo. Claro. Existem pessoas se enfiando em buracos aí, em coisas aí que não, mano. Aí já começa a ficar complicado. Estudo, por exemplo, de demônios. Eu tava vendo esses dias um relato de uma mulher no YouTube. Se eu não me engano, até mandei pro pastor uma mulher que ela estava apavorada no vídeo, velho. Você via no olhar dela o apavoro que ela tava porque ela foi mexer com o estudo de demônios e de não sei o que e desencadeou coisas terríveis na casa dela. E não sei se o pastor lembra desse vídeo que eu mandei pra ele, mas a mulher, inclusive, quando ela falava, ela ia ter uma crise de choro, ela olhava como se alguém tivesse mandando ela calar a boca e parar de falar daquilo, ela trocava de assunto. Existem coisas ocultas e a internet, cara, tá cheio de coisa te oferecendo esses pratos. Através disso, pastor, mexendo com esse tipo de ocultismo, de coisas obscuras, isso reflete dentro da nossa casa, dentro da nossa família, em acontecimentos sobrenaturais? Acontece sim.
eu ouvia falar, eu nunca acessei, nunca acessei, de tanto medo que eu sofri como imposição, né? Mas o povo falava assim, ó, existe algumas páginas da internet aí que você não pode entrar, senão vão rastrear teu IP, por causa disso, né? E aí você ouvia tanta coisa, né? Eu tenho até temor de falar aqui, não medo de nada, pra mas não incentivar, para né? não extingar ninguém aí mexer. Entendeu? Foi como no outro episódio que eu contei do livro, né? E o que teve de gente atrás do livro e tal, não tinha problema. Eu passei, mas eu dei uma... Antes de informar o nome daquele livro, eu posicionei as pessoas, né? Que me pediram, digo, ó, o nome do livro é esse, mas eu vou te orientar isso e tal. Daí, beleza, não tem problema. Mas isso eu não quero falar para a pessoa não ir lá mexer e não acessar essas coisas, né? Mas lá existiam coisas promíscuas, e tantas outras coisas que endossavam esse site e que eu cheguei a acessá-lo de fato uma única vez, confessando agora, né? Uma única vez, mas eu não consegui entrar em tudo que tinha como conteúdo porque já na primeira eu desisti. Entendeu? Eu desisti. Eram absurdos e mais absurdos. Então, assim, isso pode influenciar dentro da casa da gente? Pode. Por quê? Porque hoje a gente tem na nossa mão coisas que vão nos pôr no mundo do oculto. O próprio computador, o celular que você tem, pode te influenciar a entrar dentro disso. Entende? Então, hoje o ocultismo está aí nas bancas, está nos jornais, está na televisão, está aí no notebook, está aí no celular. Então a gente tem essa possibilidade de acessar isso dentro de casa algumas vezes e gerar dentro da nossa casa, né? Uma situação como essa também. Uma pessoa que acessou o oculto, uma pessoa que ela teve contato com o maligno. Vamos falar do oculto agora pro lado maligno mesmo, que ela se aprofundou no espírito maligno aí, que ela estudou, não sei se essa é a palavra, mas religiões lá das primórdias e mexeu com coisa muito pesada e isso teve consequência dentro da sua casa. Essa pessoa, eu vou chutar o balde mesmo, para perguntar mesmo, pra gente tentar. Essa pessoa que mexeu com isso e trouxe algo para dentro da sua casa, é possível essa casa ela voltar a ser bênção? Ou a pessoa, além de abandonar o ocultismo, ela tem que abandonar o local que ela vive? Antes de você responder, eu já vou dar uma pincelada. Porque assim, existem relatos de pessoas que moram em casa. Você talvez já tenha alguma história para contar assim. Cara, que não tem jeito. Que já foi pastor, que já foi... E o cara teve que vender a casa. E aí? Como é que é isso aí? Aí assim, as forças ocultas, elas abriram portais para tantas outras forças darem as mãos. Primeiro porque dentro de uma linha da demonologia, gosto de falar disso, né? Dentro da linha demonológica, se explica em uma das vertentes que os espíritos do mal, eles não se gostam. Sério? Não se dão entre eles? Não se dão entre eles. Existem conflitos. Mas respeito à patente, né? Possível que sim, né? Mas eles não se dão. Mas na ideia de uma destruição, a parceria existe. Eles se unem. Entende? Ou seja, um passa por lá e diz assim, cara, tem uma parada aí que vou precisar de você. Não se dá mais. Não, se é pra destruir, tamo junto. Sabe? Que coisa infernal isso, né? Que coisa. Então, assim, o acesso ao ocultismo abrirão portas e que, vamos dizer assim, outras patentes do mal se unirão em forças e virão, e isso vai virar um mangu. Por exemplo, eu acessei o ocultismo lá atrás e isso agora virou um inferno, minha casa virou isso. Então já está correlacionado não só apenas ao ocultismo, mas a ações de territórios, entende? Maldição de territórios, com tantas outras coisas, espíritos territoriais, e aí vão se abrindo portas. Por conta disso, nós vamos ter uma casa totalmente infernal, um território onde espíritos deram as mãos, os espíritos opressores, e que ali exerceram comando sobre aquele ambiente. A pessoa deixou da prática, mas o comando do território ainda está na mão de espíritos opressores.
E que aí é que está o segredo. Muita coisa não acontece porque as pessoas não sabem como se livrar disso. Elas vão usar essa metodologia já antiga. E eu não vou dizer que não tem efeito. Ela possui, mas não é o estado completo, não é pleno. Por exemplo, vou chamar o pastor A, o B, ele vai lá, vai jogar o óleo em casa, vai orar e pronto, tá resolvido. Não Não resolve. Não resolve. Tem gente que acredita mais no azeite do que no poder de Deus, do nome de Jesus. Não é mesmo? Eu às vezes oro por gente lá na igreja que diz, pastor, eu até aceitei a tua oração, mas eu queria que você me ungisse. Como que se o óleo fosse mais poderoso do que a oração que eu fiz. Entende? Você vai lá e unge pela fé, beleza, maravilha. Mas aquilo é um simbolismo, não é mesmo? Agora, algumas vezes essa casa, a pessoa vai abandonar, vai deixar aquele território, não é porque não tem jeito para aquele território. Tem, mas resta entender que essa pessoa vai ter que fazer a coisa dentro do processo. É muito grande, né? É muito grande, pastor Eu William. até ia perguntar isso, se por um acaso na sua trajetória pastoral você já foi em algum território que você viu e falou, não vai dar. Não dá nem pra mim. Não sei se você me entendeu. Dentro porque, desse assim, nem pra mim, eu até ia perguntar uma coisa parecida com isso. Porque até tem o anjo, né? Eu acho que... Isso. Que Ele o falou Senhor, que o Senhor te repreenda. Eu não vou mexer aí. Exato. Me lembro disso. Existem castas de demônios que não dá pra... Que tem que ser só com o anjo mesmo. Com a gente não tem jeito. Compreendeu a pergunta, né? Compreendi. Se existe uma limitação, que em outras palavras é isso, né? Eu nunca peguei um caso que chegasse a esse nível. Mas assim, eu já cheguei muito próximo de dizer, meu Deus... Não sei se... Tá feio aqui. A coisa tá feia. Aliás, numa recordação aqui eu não tenho essa mente que você tem, né? Que esse camarada lembra de coisa, mano, que é inacreditável. Mas imagine, eu cheguei num local que eu pedi que a pessoa ela fosse transferida daquele lugar para outro lugar. Não tinha como ela se manter lá. Não porque a terra... era impossível, o território era impossível. É porque em cima daquele território ainda residia alguém que estava relacionado a tudo que a pessoa fazia. Então não adiantava eu ir lá, orar, fazer todo o processo, enquanto a principal parte, que era a mãe da moça, ela se mantinha dentro daquele local e que professava o ocultismo naquela situação. Entende? Não tem o que fazer. Né? Não tinha o que fazer, daí eu tive que transferir a moça. Mas... se lá naquele ambiente todos se entregassem para o processo, a terra que estava contaminada seria purificada. Porque o nome do Senhor, ela não tem quem possa destruir, não tem força mais forte do que o nome de Jesus. Não tem. Entende? Então, só que o processo é grande. E dolorido, cansativo. Não é da noite pro dia, porque ela vem por etapas, é uma questão de confissão, e aí é que está o grande segredo. As pessoas não sabem como o fazerem. Elas não sabem como o fazerem. Então elas vão usar o método mais conhecido, o atalho. Não, vai aqui, ora, entra aqui, ora, unge, pronto, vai embora. E não é assim o processo. Não é assim. Então o processo é gigante. No meu e-book eu vou poder lá descrever, aí sim, minuciosamente os processos. Eu vou deixar lá para o pessoal depois no material, aos que acessarem o material, a forma correta de como fazer. Sabe? Eu vou dar bem detalhado para que a pessoa possa... Isso, esmiuçado. Não tem como eu falar isso aqui no podcast, que o horário é curto e não dá, a demanda é gigante. Entende? Mas existe sim. Agora, pode existir uma possibilidade? Até pode ser que exista. Não pela fraqueza do nome de Jesus, né? Vulnerável, não, negativo. Mas por conta de todo o processo desencadeado em si mesmo. Entende? Alguém dentro dessa ordem não se submeteu, não quis o processo como deveria ser feito, então aí complicou. Entende? Por exemplo, eu mudei num local... que eu contei aqui em um dos episódios, que era impossível, o morador não parava naquele lugar. E você já mudou lá sabendo disso? Não. Não. Eu caí lá de paraquedas.
Eu aluguei o imóvel, era um sobrado lindo, muito bonito, num Que conjunto de acontecia lá? sobrados lá. Naquele sobrado, então, o que acontecia? À noite, a tampa o alçapão, né, do forro, era pesado. Era pesado. Quando a gente deitava, estava fechado, bonitinho, no outro dia de manhã estava aberto. E a tampa no chão. Mas como? No chão? No chão? É... Não pode. Como? Detalhe, para fechar o alçapão, você tinha que fazer com a peça de fechamento uma manobra por causa do espaço. Você tem que entrar de revesgueia. Entendeu? A gente tinha que fazer esse manuseio aqui para encaixar e fechar depois. Entendeu? Mas inexplicavelmente no outro dia tava no chão. E você coçava a cabeça. Como é que pode? Entende? Beleza, esses foram os primeiros passos. Fechou? Beleza. Mas daqui a pouco, poxa, uma escada pesada flutuava do chão e caía bruscamente. Aí você olha e diz, cara, não pode uma escada de madeira pesada flutuando do chão e caindo de novo. Alguém parece que pegou, jogou para cima e soltou. Aí os colegas que estavam naquele ambiente quase morreram do coração, de medo. Não é Imagina. mesmo? Daqui a pouco a gente sai para reunião, vai para o culto, chega no culto, tem uma menina lá em cima na sacada te olhando para a rua assim. Você olha e diz, cara, o que essa menina tá fazendo aí? E que quando você chega lá, ela sumiu, simplesmente desapareceu. Entende? Então, assim, a minha filha deitava no quarto dela, fechava a sacada, era uma porta de vidro, fechava, chaveava, deitava. Quando ela acordava de manhã ou na madrugada, a porta estava aberta. Ah, mas o vento podia ter aberto, beleza. Mas o vento não abre com a chave. Entende? Então, assim, o que acontecia naquele lugar? Espíritos territoriais, havia um comando naquele lugar? Podia ser, entende? O que fazia aquela menina ali? Existiam tantos outros fatores. Vou contar isso depois no livro de experiências. Enfim, o fato foi que nós oramos, nós ungimos, fizemos tantas coisas lá, mas parecia não resolver. Chegou um ponto que eu disse, bom, eu vou me embora. Por quais questões? Porque o proprietário, mais a junção dos outros imóveis que estavam atrelados a ele, que era um conjunto ali, existia um processo que deveria ser feito em todo aquele ambiente. E que não adiantava só eu fazer a minha parte ali, entende? Então, eu preferi deixar porque a pessoa não conhecia Deus, enfim, era descrente, não acreditava, e que ainda estava arrolada num processo de pecados, entende? E que feriam inclusive a honra. Então a gente deixou aquele lugar. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Agora, quando eu chego num lugar onde eu tenho acesso a esse território, eu digo, opa, então eu sei como fazer o processo. Então aí eu resolvo. Entende? Claro que o pastor é um homem de Deus que tem muita experiência com Deus, muito em conhecer o poder de Deus e tal, mas uma pergunta, uma dúvida assim. Já aconteceu alguma situação contigo do qual humanamente você ficou com medo? Você sentiu medo? Eu digo assim, porque, cara, quando a gente chega num lugar com uma opressão, você sente a opressão. Ou você percebe que aquele ambiente... Você já chegou num lugar assim que você falou... Ih, rapaz, aqui... Aquele tipo o pastor Valdeci, assim... Começou a dar aquele arrepio, assim, você falou... Cara, não sei se eu quero mexer com isso. Eu vivi isso. Eu cheguei numa casa de uma senhora muito bem vestida, uma senhora de poder aquisitivo, e que nos pediu para que fôssemos orar na casa dela, e eu nunca fui a lugar nenhum sozinho, até porque eu respeito o critério bíblico, né? Você nunca deve ir sozinho. Eu levei comigo 2 irmãs que foram juntas para a gente orar, já visto que a casa, quem nos convidou para ir lá era uma senhora. Quando eu cheguei na casa dela, era um palácio, uma mansão. Quando eu pisei na casa, que eu comecei a subir uma rampinha que tinha assim, junto com as irmãs, que eu entrei para dentro daquela casa, parece que eu entrei dentro de um ambiente que eu não tinha controle físico.
Sabe aqueles astronautas que pulam? Parece que eu estava vivendo aquilo, mas alguém estava me projetando. Eu me senti dentro dessa atmosfera. Eu não conseguia respirar, não conseguia, e dominado por aquelas forças que estavam naquele ambiente. Eu olhei para as obreiras assim, uma olhando para a outra assim, faltando ar. Caramba. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu olhei para a mulher, ela não sentia nada. A dona da casa estava de boa lá. Ela estava assistindo isso acontecer comigo e com as irmãs que estavam comigo. O ambiente era extremamente carregado de forças do mal. Ali eu pensei, agora, ô Jesus, liberta isso aqui, transforma esse ambiente ou eu não saio daqui vivo. Foi uma guerra. Foi uma guerra. Eu nunca vou esquecer isso. Já pensou? Uma situação dessa aí. Mas a conclusão final foi a libertação. Aí aconteceram outras coisas lá que foram bem bacanas. Isso, Deus chega e como o pastor disse, não tem um nome que resiste ao poder de Deus, né? Existe. Gente, por incrível que pareça, nós estamos chegando já no nosso limite, que é 2 horas. Nós temos ainda pelo menos 10 minutos. E nesses 10 minutos eu quero abrir para falar algo pontual. Primeiro, nós vamos fazer essa trilogia com o pastor Elias. Você já sabe que você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta. Nós vamos engrossar o caldo nos 2 próximos episódios. Claro. Então não Vamos deixar picante isso aí. Vamos deixar. Nós vamos falar sério agora sobre demonologia, sobre construção hierárquica, se é que eu posso falar assim, de demônios específicos. Dentro desse estudo da demonologia, o pastor vai até explanar o nome para que a gente entenda. Mas por que eu quero gastar esse minutinho para te chamar a atenção? Nós, além dessa trilogia que nós estamos fazendo aqui, eu vou vou dar um gostinho para você de algo. Nós estamos preparando um material com o pastor Elias, do qual nós vamos fazer uma série de vídeos extra o Necessário Podcast, e que o pastor está preparando esse material já há um tempo, e do qual nós vamos dar a sequência aqui fazendo a edição, e o pastor vai disponibilizar isso para você que tem o interesse de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, né, pastor? Exatamente. Esses materiais já estão sendo produzidos, já estão sendo criados pelo pastor, então você fica ligado nisso, porque muito em breve nós vamos divulgar isso aqui, né, pastor? Com certeza. Com certeza vai estar aí disponível, né? Eu sei que hoje tem várias pessoas me pedindo materiais, né? Pastor, como é que eu faço para adquirir? Eu queria muito ter seu material, eu tenho dito para elas paciência, que já a gente vai estar aí com os materiais. Então depois vai ficar mais fácil de você adquirir. Aí sim vai poder, com mais tempo, conhecer, né? Acessar. Eu vou deixar muita coisa boa nesses materiais para que você possa entender e descomplicar essa ideia do que é a libertação, né? Que é tão complicado que todo mundo, um fala uma coisa, outro fala outra. A gente vai buscar de uma maneira, eu tenho buscado de uma maneira muito simples, expor isso, né? Para que você possa compreender e fazer as coisas da maneira mais correta. Isso de uma forma bem didática, Exato. Bem fácil de entender. E quem sabe esse material vai ser tão... como aquele livro que ele falou, Deus o livre, mexer nesse livro aí. Não vai ser assim, não. Não. E gente, falar pra você então, não deixe de colocar sua pergunta. Eu vou lançar a caixinha de pergunta lá com o pastor Elias. Assim que esse episódio for ao ar, essa caixinha de pergunta já vai entrar. E nos próximos episódios o pastor vai entrar mais incisivo nisso. Quero reforçar pra você sobre a Rádio Necessário, que o pastor, já em primeira mão, já estou falando aqui, vai ter o espaço de um programa dentro da rádio, do qual ele vai vir aqui ao vivaço. E quando ele não estiver ao vivo, nós vamos fazer gravado mesmo, mas dentro da rádio vai ter esse espaço para você ter ainda mais uma proximidade com o pastor, né, pastor? Isso é muito bom, né? Tô voltando pro rádio de novo, né? Eu véio. fiquei quase 20 anos no rádio. É mesmo? Quase 20 anos. Trabalhando no rádio, foi muito bom, eu amava trabalhar no rádio e sabe que agora, você falando isso, eu me lembrei de alguém que disse para mim, olha, você vai voltar pro rádio. E eu Olha falei, só. nossa, mas será?
E olha que agora coisa. vem a necessária aí com a rádio, né? Eita, vai ser bênção, hein? Então vou De cobrar Deus. um valor mais alto, já que ele vai voltar, né? Então Meu vou Senhor. jogar a tabela de Gente, preço. me ajuda a orar aí, pelo amor de Deus, né? Jogar. Pastor, foi um prazer O prazer te foi receber meu. aqui. Nós já estouramos o nosso tempo em 2 horas. Claro. E deixa aquelas suas considerações finais olhando para aquela câmera e fale com alguém ali, ou fale conosco aqui. Não é como aquela do Yuri, né? No final do necessário, né? Eita. Hoje vai ser você. Sabe brabo. Mas vamos lá. Gente, nós falamos de assuntos aqui que foram extremamente profundos. E eu quero voltar a falar disso. Eu quero encerrar nisso, né? Falando acerca do perdão. Eu preciso que você que está ligado aqui com a gente entenda que se você não liberar perdão, você atrairá para a tua vida consequências gravíssimas em todos os aspectos e principalmente, vamos dizer, nas questões da tua saúde. Tá? A falta de perdão vão te trazer sérias complicações na tua saúde física e espiritual. Quem sabe hoje, ao ouvir essa programação aqui, nossa, você pensou, poxa, eu por conta da falta de perdão, de pedir perdão, liberar perdão, eu estou vivendo sem a companhia do meu pai, sem a companhia da minha mãe, que não falamos, sem a companhia de fulano, de Bertano, porque fora construído na tua vida uma fortaleza de orgulho e que te afastou e você diz, não, eu não vou pedir perdão, eu não vou procurar, foi ela quem errou, foi ele quem errou. Escuta, pelo amor de Deus, deixe disso, abra sua mente, entenda que quando você decidir por perdoar, liberar perdão, buscar, chegar até alguém que você precisa reconciliar com esse alguém por meio do perdão, faça isso, sabe? Você estará reconstruindo uma nova história. Deus vai te colocar em um novo tempo, um novo ciclo vai se iniciar para a tua vida quando você conseguir perdoar. Eu quero dizer isso para você, moça, que quem sabe, pela inconsciência da mãe ou do pai, pelo não conhecimento de como exercer uma paternidade, uma maternidade na tua vida, você conviveu num ambiente de muitas intrigas, guerras, problemas, e que por conta disso gerou em você feridas, problemas dos mais diversos, e que você não perdoa. Você olha acirradamente e diz, não, eu não consigo mais ter comunhão, não vivo com eles, não gosto, e eu não perdoo por tudo que eles fizeram comigo. Escuta, essa é a maior vontade que o inimigo quer que continue com você. É de que você nunca faça isso. Mas eu venho aqui hoje dizer para você, vença todo esse sentimento que está dentro de você e tome essa escolha, essa decisão de perdoar. Porque aquele que perdoa, aquele que decide perdoar, ele desata o nó que o amarra. Ele abre o cadeado que o prende. Ele quebra a corrente que o envolvia. Então, quando você fizer isso, através do perdão, haverá uma bênção de Deus para a tua vida. Haverá uma mudança, seu casamento será diferente, sua família, sua comunhão familiar, seus laços familiares serão saudáveis, a tua vida será outra e a tua história mudará quando você entender isso através de tudo quanto você ouviu aqui nesse podcast. Ok? Que o Espírito Santo te ajude nessa decisão. Que o Espírito Santo te dê graça de você chegar e fazer o que você precisa fazer. E Deus restaurará a tua vida, Deus restaurará a tua saúde e o nome do Senhor Deus será glorificado na tua vida. Em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Meu filho, depois dessa aí... Nenhuma palavra mais. É necessária. Você não estraga. Não faça isso. Que isso, meu amigo. Tem que perdoar, meu filho. Tem que perdoar. Perdoa. Gente, esse foi o episódio número 23. Fica ligado porque nos próximos 2 episódios o Pastor Elias está aqui de volta e o assunto só vai engrossar aqui, o caldo só vai engrossar. E eu tenho uma surpresa. Nós estamos batalhando aí, já falei com o Pastor Elias, no meio de um desses 2 episódios,
o moço vai vir junto, meu filho. Vai sim. O pai dos dons. A galera tá pedindo aí, Eu pessoal. já acionei ele, né? E ele disse pra mim, não, pode dizer ao pastor William que eu vou lá. Olha aí. Esse Então, dia pai vai, dos dons. vai Vai sair. acontecer. Vai Pai sair dos dons. Fogo da tua tela do celular aí. Gente, Deus abençoe você. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative as notificações. Por quê, Yurinho? É necessário. É necessário, E olha só, meu gente, filho. por favor, compartilha. Compartilha esse vídeo. Vocês sabem que vai ser a trilogia, então tem mais 2 aí. Compartilha com os amigos, com a família, para aquele irmão que você acha que precisa, manda. Pro que você acha que não precisa também, manda também. Tá? Que vai ser de grande valia. Bom demais. Deus abençoe você. Continua com a gente. Se inscreva no canal porque você tá ligado. É necessário. Tamo junto. Ele é demais, né?